Bom, sobrou para mim, né? Depois de juristas e economista falando, será que é o sociólogo que vai falar de esperança? Esperança para o Brasil? Essa é a grande questão. Essa é a grande questão. E eu queria agradecer ao Nureddin primeiro, por ter me colocado para falar por último. Segundo, pelo evento, certo? Eu queria parabenizar o Instituto de Defesa da Classe Trabalhadora, ao Instituto Democracia Popular, por pela abertura desse espaço público de interlocução numa cidade que eu diria que está no centro, no olho do furacão da luta de classes nesse país. E eu diria que é necessário que nós façamos muitos e muitos debates, espaços, porque eu acredito que não tem muito o que fazer a não ser acumular forças nessa situação, uma situação de nova ofensiva neoliberal, nas condições de uma longa depressão do capitalismo global. E eu diria que esse acúmulo de forças, gente, ele tem que ser um acúmulo de forças qualificado. Ou nós, intelectuais públicos, nós estudamos mais, ou nós vamos caminhar irremediavelmente ou para o suicídio ou para a adesão à nova ordem liberal. Por que estudar? Estudar. O Clemente falou que o Marx, né, tinha dito que lutar. Eu concordo com o Marx. Mas eu concordo hoje mais com Lenin, quando certa vez ele estava visitando uma escola, logo após a Revolução de Outubro, e aqueles jovens, aqueles estudantes perguntaram para ele, camarada Lenin, qual a nossa tarefa? Qual a nossa tarefa política? E o Lenin falou, a primeira tarefa é estudar, a segunda tarefa é estudar, e a terceira tarefa é estudar. Agora, quando se fala em estudar, não significa também esquecer que não se deva lutar. Mas por que estudar? Porque, primeiro, eu diria que a esquerda brasileira, nos últimos 13 anos, se iludiu muito. Uma tremenda ilusão sobre este país, Brasil. Né? Gente, e hoje, nessa era temerosa, a nossa tarefa, nós não podemos mais ter este luxo. Nós não podemos nos iludir. Nós temos que sonhar. Nós temos que ter esperança, mas não ilusões. E o que é que significa isso? Significa nós temos um discernimento sobre a natureza deste sistema. Do sistema do capital. Aonde o Brasil se insere, porque eu não consigo ver esta conjuntura como estando desligada de um processo muito mais amplo de crise,
de crise estrutural do capital, de rearranjo, eu diria, não apenas na economia, mas na geopolítica do mundo, né? Numa era que eu tenho conceituado como sendo uma era de declive civilizatório no mundo, não é só no Brasil. Parece que nós estamos falando apenas do Brasil, mas é no mundo. Na França, nos Estados Unidos, na Itália, no Japão. Eu diria que nós estamos vivendo, de fato, uma nova temporalidade histórica a partir da crise de 2008. Nós achamos que essa crise foi meramente uma... né, alguém falou que era uma marolinha, né? Mas, na verdade, nunca foi uma marolinha. Aí é a questão das ilusões. Na verdade, o que se constituiu naquele momento foram elementos de uma contradição no interior deste sistema. Novamente, é um sistema mundial do capital que nos levou até onde nós estamos, em termos de nós estamos vendo esse processo de reformas neoliberais do capital, né, nas condições, em outras condições históricas. Porque nós tivemos também um processo de reformas neoliberais na década de 1990. Né, governo Collor, governo Fernando Henrique Cardoso. Mas ali haviam outras condições históricas no plano do capitalismo mundial. Né? A queda do muro, a euforia com o capitalismo, né, o boom da internet. Então havia que na verdade o sistema não estava vivendo uma profunda crise em termos, se nós formos pensar, interpretar as crises capitalistas, elas são interpretadas predominantemente por uma crise de lucratividade. E a crise de 2008, né, alguns autores interpretam meramente como uma crise de hegemonia financeira, mas, na verdade, no fundo, essa crise de hegemonia financeira não foi crise de hegemonia financeira, coisa nenhuma, porque as finanças, elas deram as cartas para a saída dessa crise, a crise de 2008, e foi uma crise financeira, mas uma crise que tem uma raiz numa dificuldade imensa desse sistema, desde a década de 1970, com a grande crise de 1973, 1975, né? Uma dificuldade imensa desse sistema, pensando no plano do mercado mundial, de estar restaurando as taxas de lucratividade que o capitalismo teve no pós-guerra. Na verdade, o capitalismo mundial nunca se recuperou daquela crise dos 70. Nunca se recuperou. E essas ondas, eu diria, de reformas neoliberais, que parecem que são como... nós poderíamos estar tratando, na verdade, como um processo que ocorre ondas, né? E essas ondas nós tivemos na década de 1990, estamos tendo agora no Brasil, elas buscam exatamente isso. Tentar criar condições para uma nova etapa de expansão, de acumulação, de lucratividade para as empresas capitalistas nas condições de uma longa depressão. Nós vivemos numa longa depressão no seguinte sentido, que as economias lá fora nenhuma conseguiu ainda se recuperar ou crescer a taxas superiores àquelas que elas cresciam antes de 2008. Mesmo os Estados Unidos agora chegou a crescer um pouco, está desacelerando,
né? A União Europeia há muito tempo está meramente patinando, não está conseguindo crescer. O Japão há um tempo já está numa estagnação. Então você tem, de fato, uma dificuldade imensa para você estar aumentando o patamar da taxa de lucro das grandes corporações no mundo, pelo menos desde os 70, e a crise de 2008, eu diria que foi uma das maiores crises capitalistas desde 1929, né? Ela está colocando novamente essas condições daquilo que a gente pode chamar de uma nova ofensiva do capital, né? Com essa profundidade que foi falado aqui, né? Primeiro é o seguinte, não são contra-reformas, são reformas. São reformas neoliberais. É uma nova geração de reformas neoliberais. Reforma-se o capitalismo na perspectiva do capital financeiro predominantemente hegemônico nas economias. E é sim modernização. Essa palavra a gente não pode... Tem que fazer a crítica desses conceitos. É modernização. É modernização porque ela integra o Brasil na nova modernidade do capital. O capital financiarizado, dessa nova modernidade, que é claro que se distingue daquela modernidade fordista, keynesiana, do pós-guerra, né, que muitas vezes nós acreditamos que... onde você tinha todo aquele compromisso do capitalismo com a civilização, com os direitos do mundo do trabalho. Mas agora nós estamos numa outra era, numa outra dinâmica, numa outra temporalidade histórica, que faz com que essa crise ela deva ser estudada naquilo que a palavra crise, alguém já falou, ela tem de significado, né? Crise ela tem um significado de risco e oportunidades, né? Eu diria que o Clemente colocou a questão dos riscos de uma forma inclemente, competente, para nós vislumbrarmos a miséria do capitalismo no Brasil. Quer dizer, essas reformas do governo Temer, elas vão aprofundar aquilo que é um traço da nossa característica em termos de país capitalista, hipertardio, de extração colonial escravista, que vai, de um certo modo, esse declive civilizatório, ele vai elevar o patamar da luta de classes no país. Essa é a questão. E eu diria que, como sociólogo, eu estou muito mais interessado não em saber apenas aquilo que estão fazendo com a gente, mas o que é que a gente vai fazer com aquilo que estão fazendo com a gente. E isso é uma questão interessante, né? Como é que se dá a luta de classes na era da barbárie social? Que novas questões estão sendo colocadas, né? Eu acho que é terrível cair no desalento e no desânimo, né? Eu acho que é terrível não ter esperanças. Eu acho que isso é render-se à lógica do capital. Mas, ao mesmo tempo, como eu coloquei, é necessário não cair em ilusões. E, nesse ponto, eu diria que, quando eu falei em estudar, significa também em nós procurarmos pensar como nós podemos, enquanto intelectuais, e as organizações também, os sindicatos, os partidos, né, eles poderiam estar se preparando para canalizar esse acúmulo de energias de insatisfação social, né, que vai ocorrer. O Brasil ele
ele é um país curioso, ele é um país lento. Historicamente, ele é muito lento. As coisas acontecem e demoram para se... Né? Nós fomos lentos em tudo. Se nós fomos o último país a abolir a escravidão, né? Um dos últimos países, eu diria, deste Ocidente a ter universidades, né? E o próprio processo, né? Veja o caso da ditadura civil-militar, né? Demorou 20 anos. Mas a sociedade ela conseguiu responder na década de 1980 da forma como estava. Eu diria que a minha grande interrogação é essa. Como é que nós vamos canalizar essas energias utópicas, que vão crescer, sim, nessa era da barbárie social. Eu diria que a esquerda ela vai ter muitas oportunidades para estar formando, educando, discutindo o país, o Brasil, não ficar meramente na agitação imediata, né, naquela coisa muito superficial que é a militância do Facebook, né, naquela coisa que a gente fica na pauta, por exemplo, Lula ou não Lula, Lava Jato, Sérgio Moro, tal. Gente, isso é importante, eu não estou dizendo, mas existem questões questões estratégicas que os partidos, que os sindicatos, eles têm que ter a capacidade de transformar essas questões num programa democrático, popular, de reformas, quer dizer, o país que queremos, o Brasil que queremos, né, transformar isso em entendimento dessa massa, da juventude, né, do povo, né? A questão da comunicação, né, a questão da luta, sim, pela hegemonia social, hegemonia cultural, né, na sociedade civil, né, na disputa no espaço político, no seio dessas contradições que vão se acumular, e eu diria, que maravilha. Que maravilha. Para mim, eu vejo isso como desafios. Quem planta ventos, colhe tempestades. Mas as tempestades também, elas podem, de um certo modo, se nós formos verificar na história, a história é a história da luta de classes. Bem-vindo à história. Que pareceu que, nesses 13 anos de governos de Lula e PT, nós esquecemos que o Brasil é um país capitalista, esquecemos que existe luta de classes, que existe um antagonismo estrutural de capital e trabalho, e o direito não está acima desse antagonismo. Não adianta querer achar que nós podemos estar conciliando. Parece que nós estamos agora bem-vindo ao mundo real, né, como Matrix, né? Bem-vindo ao mundo real do Temer. E o Temer, de um certo modo, ele nos propiciou essa oportunidade de estarmos se renovando, crescendo, no sentido de estar enfrentando essa ofensiva neoliberal do capital. Eu gostaria de colocar uma questão que talvez a gente, né, numa perspectiva dialética, a nossa luta é para tentar aprender os processos de uma forma totalizante. Então, às vezes, a gente, por exemplo, as coisas estão tão aceleradas que nós não sabemos, nós não temos noção, na verdade, que existe uma articulação entre essas reformas. Desde a PEC do teto do gasto público, passando pela lei da terceirização, pela reforma trabalhista, pela reforma da Previdência, e não se engane, a reforma política, né? Nós temos um processo, de um certo modo, onde a burguesia, essa burguesia caduca, vendida, né, que nunca, de um certo modo, teve compromisso de forma com a nação. Muita gente se iludiu, né? Eles estão
recriando esse monstro que é o Estado neoliberal. Que, de um certo modo, foi criado, consolidado a partir do governo Collor, da década de 1990, né, a década neoliberal, e que nos 13 anos de governos neodesenvolvimentistas não se tocou. Esse Estado passou incólume. E eu diria até muito mais longe, a Constituição de 1988, ela, de um certo modo, ela não alterou substancialmente o Estado brasileiro. Esse Estado, inclusive, que veio da ditadura militar, esse Estado oligárquico, político, dessa forma muito... isso aí a gente está entendendo porque, de um certo modo, essa dificuldade, né, de você ter governos neodesenvolvimentistas constrangidos por uma formação política, um Estado neoliberal. A não ser que a gente confunda governo com Estado e governo com Estado. Governo e Estado são coisas diferentes. Certo? Isso eu sempre discutia que, na verdade, o PT ele esteve no governo, mas ele nunca conseguiu, de fato, ter o poder de Estado. Na verdade, você tinha um bloco no poder, esse bloco no poder, o lulismo fez uma pequena fratura, que significou todos esses 13 anos de governos, né, do PT, mas essa fratura foi recomposta a partir da crise de 2008 e que, de um certo modo, hoje nós estamos vendo esse bloco no poder, articulando para promover essa reestruturação do capitalismo brasileiro. Que eu diria que, como foi colocado, é isso mesmo. Eu, particularmente, eu não me iludo. Eu acredito que eles estão fazendo a coisa certa, na ótica da burguesia, na ótica do capital. Isso é preciso ser dito, né? A gente precisa dizer, porque para a gente começar a pensar como é que seria diferente. Imaginem se nós estivéssemos, né, se a Dilma estivesse no governo, não tivesse havido o golpe de 2016. Certo? Obviamente que pelas alianças dos governos neodesenvolvimentistas, né, pela própria maioria política no Congresso Nacional, haveria pressão, sim, para reformas. Reforma da Previdência, reforma trabalhista, né, a questão do gasto público. É claro que ela não faria o que o governo Temer está fazendo, isso é óbvio. Senão não precisaria ter feito o golpe, né? Mas a questão é que a hora chegou. A hora do diabo. E a hora do diabo era exatamente aquilo que já estava vindo desde 2013. Porque se nós formos acompanhar esse processo, gente, essas reformas neoliberais, elas não são um raio no céu azul. Elas vêm de um capitalismo que, de fato, o Brasil vive uma das maiores crises da sua história econômica. A última foi em 1930. A última deu a Revolução de 1930. Eu não sei ainda como é que nós não chegamos à Guerra Civil. Talvez porque o bloco no poder ele tem uma capacidade hegemônica que impeça essas dilacerações, né, disputas políticas. Agora imaginem se de fato as condições forem outras. O Brasil estaria assim numa guerra civil. Numa guerra civil, num enfrentamento, olha o caso da Venezuela. É muito diferente a situação. O fato, gente, é que essa discussão da reforma ela tem que ser colocada dentro desse contexto mais amplo de um entendimento de uma luta de classes, aonde é necessário, antes de tudo, saber, afinal de contas, qual o nosso projeto de futuro do Brasil. Eu não vejo a esquerda, a esquerda está perdida. A esquerda hoje ela só tem, eu falo esquerda no sentido daquilo que eu considero, né? Eu considero que o PT é o grande referencial da esquerda brasileira. Embora alguns colegas achem que o PT não é de esquerda, mas eu considero de esquerda. A esquerda brasileira. Mas eu não vejo, de um certo modo, a disputa de projetos hoje na sociedade civil.
Eu vejo meramente o não, contra a reforma trabalhista, contra a reforma da Previdência. Né? A reforma política ainda é uma incógnita, mas vai já aparecer. Então, vejam bem, você não tem hoje uma disputa de projetos. Nós estamos numa tremenda defensiva e a nossa preocupação é uma só. Defender Lula. Ou então alguns falam volta Dilma. E eu não vejo como nós podemos estar conquistando para a sociedade, afinal de contas, temos ou não temos um projeto alternativo a essas reformas? Nós não podemos ser contra reformas. Só que agora a burguesia está fazendo aquilo que nós não conseguimos fazer, reformas. Porque nos governos de Lula e Dilma nunca se colocou, mesmo na disputa na sociedade civil, não é verdade, Grijalbo? Nunca se colocou a questão das reformas. Reformas de base. Não, tudo bem, não havia maioria política no Congresso Nacional, é claro, mas tem a questão da disputa, gente, na sociedade civil. Disputa ideológica, intelectuais que muitas vezes hoje estão totalmente numa posição defensiva. E eu diria estupefatos com a ousadia da burguesia em fazer tudo isso. É uma burguesia revolucionária. Reacionária. Essa é a palavra. Reacionária. Reacionária, mas eles estão mudando o Estado. Eles estão recauchutando esse Estado neoliberal para enfrentar um cenário da economia mundial, que é isso que o Clemente colocou na década de 2020. Eu diria que nós temos que estar preparados para isso. É por isso que nós temos que estudar, para nós entendermos não apenas o imediato, a gente tem que estar acompanhando. E eu concordo plenamente com todas as falas que foram colocadas aqui, né, apenas fazendo algumas pontuações sobre a necessidade de nós não nos iludirmos com o capitalismo, com as perspectivas. Eu diria que nós temos que ter um projeto democrático popular que consiga, de um certo modo, fazer com que essa sociedade, que é uma sociedade, gente, a sociedade brasileira é maravilhosa. Vocês viram essa semana aqui, né, em Curitiba, certo? Essa é uma coisa que eu não imaginava, mas é uma coisa que a gente às vezes despreza. Esse anseio, essa vontade, essa busca de mudança. Eu diria que isso vai aumentar mais ainda, certo? Eu acho que vai aumentar mais ainda, porque tudo isso daqui, eles não sabem, mas eles estão cavando a própria sepultura, como isso é da burguesia desde 1848. A burguesia, desde 1848, ela cava a própria sepultura, porque o Estado burguês, ele não tem mais capacidade de promessa civilizatória. E aí como é que fica para essa multidão? Para essas massas, inclusive, de jovens que não vão ter mais nada a perder. Só as suas ilusões. Então, eu preparei aqui todo um texto, mas, tendo em vista a urgência do tempo, eu vou concluir com algumas palavras, e eu dedico essas palavras ao professor Antônio Cândido, falecido hoje, o sociólogo, crítico literário, humanista, falecido hoje, e eu diria que o Brasil está ficando cada vez mais pobre intelectualmente, mas nós temos que estar semeando o futuro. E eu diria o seguinte, não tenhamos medo da prisão, não tenhamos medo da pobreza, não tenhamos medo do exílio, não tenhamos medo sequer da morte. Tenhamos medo do medo. Não podemos ter medo. Nosso lema não é o ódio. Nosso lema é a justiça. Nosso lema é a democratização. Nosso lema deve ser o socialismo. Obrigado, gente.